Olá, amigos e amigas, de volta para finalizarmos nossa conversa sobre a teoria do ordenamento jurídico. Iniciamos na gravação anterior um papo aqui sobre a eficácia das normas jurídicas, retroatividade delas também, né, eficácia retroativa, e estávamos comentando exatamente sobre situações em que a retroatividade não pode ocorrer, ou dizendo de outra forma, regra constitucional segundo a qual uma norma não pode retroagir para afetar fatos anteriores, se tiver diante do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Essas duas primeiras situações falamos na gravação anterior e ficamos de continuar aqui a partir da coisa julgada, que é a qualidade atribuída aos efeitos da decisão judicial definitiva. E nós vamos considerar uma decisão judicial como definitiva quando já não cabe contra ela nenhum recurso. Seja porque os recursos previstos em lei já foram todos interpostos, ou porque, num dado momento, numa oportunidade de interpor um desses recursos, a parte deixa passar o prazo cabível para isso, e aí depois que estourado o prazo recursal, a decisão torna-se definitiva. Então, esses dois fenômenos, essas duas situações geram o fenômeno da coisa julgada. E uma vez definida aquele aspecto por uma decisão contra a qual não cabe recurso, chamada decisão transitada em julgado ou passada em julgado, uma nova lei não pode desfazer, atingir aquilo que já foi decidido de forma definitiva. Por exemplo, imaginemos que Antônio ingressa com uma ação contra Bruno, pleiteando uma indenização por danos que Bruno teria causado no seu veículo, né, no veículo de Antônio, num acidente de trânsito. Bruno contesta a ação dizendo que não teve culpa pelo acidente. Ali, na apresentação de provas, Antônio apresenta uma testemunha que confirma que Bruno foi o responsável pela batida e, em contrapartida, Bruno não consegue demonstrar nada em sentido contrário. O judiciário, então, julga a ação procedente e condena Bruno a pagar uma indenização lá correspondente aos danos do veículo. Vamos imaginar aqui R$20.000. Se Bruno não apresentar o recurso cabível, a sentença condenatória se torna coisa julgada. Ou então, se Bruno apresenta um recurso, o Tribunal Superior julga esse apelo, e aí, novamente, Bruno continua recorrendo até que todas as instâncias recursais são esgotadas. Também, ao final do julgamento do último recurso cabível, aquela decisão ali tomada nessa última instância também faz coisa julgada. Então, imaginemos que a decisão que considera Bruno responsável pela batida de trânsito, pela colisão dos veículos, e condena a pagar uma indenização de R$20.000, fez coisa julgada. E aí, dias depois, meses depois que seja, vem uma nova lei, hipotética aqui, estou imaginando uma lei que, ainda que soe absurdo, mas só para ilustrar o que nós queremos dizer aqui, depois da condenação de Bruno transitar em julgado, surge uma nova lei dizendo que não cabe mais indenizações cíveis em colisões de veículos. Aí, de repente, Bruno diz, opa, mas aqui, ó, fui condenado a pagar a indenização numa colisão de veículos. Aqui, agora essa lei nova está dizendo que ninguém mais pode ser condenado a isso. Pois é, só que a decisão condenatória de Bruno já transitou em julgado, é coisa julgada. Leis novas não podem abarcar situações anteriores já preenchidas pela coisa julgada. Beleza. Então, sabemos que a norma jurídica, uma vez em vigor, pode até atingir certos fatos pretéritos, desde que não atinja, desde que não viole
coisa julgada, direito adquirido e fato e ato jurídico perfeito. Mas agora a gente vai aprofundar na situação oposta, que é regras de irretroatividade. Porque, notem, a gente falava da coisa julgada, direito adquirido, como exceções a uma possibilidade da norma ter eficácia retroativa. A gente focou nas exceções para deixar claro que o que não está abrangido pela coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido, pode ser afetado por uma lei posterior com eficácia retroativa. Vamos repetir rapidinho aqui exemplos da parte anterior da nossa conversa. Alguém que está trabalhando em busca de uma aposentadoria por tempo de serviço, não atingiu ainda o tempo necessário para a aposentadoria, a norma é modificada, a pessoa que já estava em curso na busca da aposentadoria terá que obedecer à lei nova, que vai atingir trabalhos e trabalhadores que já iniciaram a sua busca pela aposentadoria lá atrás. Não pode a lei nova já atingir quem já tinha adquirido o direito conforme a lei anterior. Então, falávamos da retroatividade e destacamos aquelas 3 exceções. Só que é preciso destacar que em pontos específicos do direito, como o melhor exemplo é o direito penal, nós temos uma irretroatividade como regra, muito em razão dos objetivos do direito penal. Bom, as normas de direito penal, elas são, em larga medida, normas que estipulam crimes, que descrevem condutas como crimes e prevêem punições para quem incorrer naquelas condutas. A Constituição e o próprio Código Penal asseguram, nesse campo, dadas as características, as peculiaridades do direito penal, que é um ramo com um grande viés punitivo e aplica punições sobre o que há de mais sagrado na humanidade, que é a liberdade. A Constituição vai assegurar o princípio da reserva legal nesses casos, que é um princípio que até aparece com esse nome em outros ramos, mas no direito penal ele tem uma rigidez muito grande e significa que não pode haver punição criminal a ninguém que tenha praticado um fato que, na época, não era definido como lei. Alguém está praticando um fato hoje, ou praticou recentemente, e aí vem uma nova norma penal prevendo aquilo como crime. Não dá para essa norma dizer, olha, quem já vinha fazendo, quem estava fazendo isso até hoje vai ser punido agora pela lei que entra em vigor agora. A norma penal, como regra, ela é irretroativa. A gente vai lá no artigo 5º da Constituição, inciso 39, e vemos lá o preceito, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo 1º do Código Penal vai dizer de maneira muito semelhante. Né? É um princípio bem antigo, tanto que ele é conhecido até por sua expressão em latim, nullum crimen nulla poena sine lege. Ok, em termos gerais, então, ninguém pode ser condenado ou punido criminalmente por qualquer fato que tenha praticado, se este fato, no momento da sua prática, não era tipificado, não era previsto em lei como crime. Tipificação posterior não atinge de forma alguma o fato existente anteriormente. Porém, se no direito civil, no direito privado, a norma, como regra, pode retroagir, salvo nas exceções, direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. No direito penal, a regra é a contrária, é da irretroatividade, com uma exceção. No direito penal, excepcionalmente, há uma situação em que uma nova pena, uma nova regra de direito penal poderá retroagir. Isso acontece quando se trata de uma regra benéfica ao réu. Veja que eu disse agora há pouco que o direito penal, em larga medida, cria regras punitivas. Mas não é só isso. Em outra medida, nós vemos no direito penal regras que extinguem crimes,
regras que são criadas para diminuir penas. São regras que beneficiam os réus. E esse tipo de regra, uma vez criada, ela retroage para beneficiar pessoas que já haviam praticado os crimes lá atrás e que já tinham sido condenados lá atrás. A gente vai encontrar essa garantia também na Constituição, artigo 5º também, só que agora o inciso 40, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, também fala a mesma coisa. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer ao agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Isso significa que se alguém for processado ou condenado por crime, mas posteriormente uma nova lei destipifica o fato, quer dizer, deixa de prever o fato como crime, o réu ou condenado tem o benefício imediatamente. Quer dizer que uma lei que cria um novo crime não pode retroagir para condutas que já foram praticadas, mas uma lei que deixa de prever algo como crime, que extingue um crime do Código Penal, essa retroage e libera quem já tinha praticado o ato lá atrás? Sim, essa é a lógica do direito penal. E uma lógica análoga, que lembra um pouco isso que vimos no direito penal, vai se aplicar também no direito tributário. No direito tributário, a gente tem também ali, a princípio, regras ligadas à retroatividade, que seguem a linha que a gente viu anteriormente de todas as normas jurídicas como um todo. Então, uma nova norma tributária até pode atingir fatos que já vinham acontecendo, mas tem que respeitar direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Só que a gente vai perceber que também no direito tributário admite-se a retroação de uma norma mais benéfica. Lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, apelidado de CTN, a gente vê lá a previsão de que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, e aí é a lei tributária, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração tributária, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. E acho que merece menção aqui também a questão da regra processual, a lei que estipula uma regra de processo. Então, por exemplo, cria um novo recurso, muda prazo de recurso, muda o modo de se produzir provas periciais, por exemplo, muda regras de audiência, né? Então, alguma regra que tenha mudado o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, são regras que entram em vigor imediatamente, tão logo, né, se atinge a data de início de vigência, porque, vamos lembrar, a regra entra em vigor quando ela é publicada ou na data em que está estipulado no seu texto, que é para ela entrar em vigor. Beleza. Chegou, né? Houve a publicação ou chegou-se a essa data, a norma processual entra em vigência e atinge, inclusive, os processos que estão tramitando naquele momento. Então, uma nova regra processual não pega somente processos que virão a ser ajuizados dali para frente, mas abarca processos que estão tramitando ainda. Então, por exemplo, lá em 95, a gente teve uma lei que mudou um artigo do Código de Processo Civil que vigorava na época. Antes de 95, um recurso específico chamado de agravo, ele tinha que ser interposto em 5 dias. Lei 9139 passou a prever que o agravo seria interposto em 10 dias. Beleza, a partir daquele momento, quem fosse interpor um agravo, mesmo em processos que já estavam tramitando, teria 10 dias para isso. Não, mas essa lei entrou em vigor ontem. Esse processo já está tramitando, você vai interpor um agravo hoje. Você não tem que respeitar a lei processual da época em que o processo foi ajuizado? Não. Você segue a lei processual na época em que está em vigor na época em que você pratica o ato processual em si.
processo já começou lá atrás, mas hoje é que eu vou recorrer, eu vou seguir a norma recursal de hoje, né, que é a que está vigorando, a que está regendo o ato processual nesse momento. Beleza. E agora a gente chega para tratar aquele ponto de normas jurídicas inválidas, né? A gente vê lá uma série de exigências para uma norma jurídica ser criada. A gente estuda isso especialmente no direito constitucional, que vai dizer quem pode propor uma lei, como é que essa lei vai tramitar no legislativo, depois de aprovado no legislativo, como é que é o procedimento para ela entrar em vigor e tal. A gente estuda que há uma hierarquia entre as normas, então que uma lei ordinária não pode contrariar o que diz a Constituição, e que se todas essas regras forem violadas, aquela norma será inválida, ela será inconstitucional, né? Ela não obedecerá aos preceitos para sua criação, né? E aí a gente estuda isso, fica uma impressão ao estudante ali, é comum que fique no primeiro momento aquela impressão que ok, então todas as normas vão respeitar esses procedimentos e essas regras, e que sempre haverá alguém para chamar a atenção quando um descumprimento estiver acontecendo. E, em geral, até é assim mesmo. Só que não é assim sempre. Na prática, no mundo real, acaba acontecendo de serem criadas normas inválidas. E ela é criada, e ela é publicada, e chega o dia da entrada em vigor, algumas pessoas começam até a cumprir aquela norma, até que alguém fala, peraí, aqui, ó, foi descumprido lá atrás um procedimento para criar essa lei, ela não passou pelo trâmite adequado, olha, essa lei aqui, que o pessoal já está até cumprindo, ó, viola a Constituição, ela é inconstitucional. Então, em tese, não deveria chegar ao ponto de ser criada uma norma jurídica inválida, mas no mundo real isso acaba acontecendo, é possível faticamente isso acontecer. E aí vem uma segunda dedução. A gente imagina, não, uma norma jurídica inválida não gera efeito nenhum, não é isso? Também não é bem assim. Uma norma jurídica inválida, a depender da causa da sua invalidade, ela pode gerar alguns efeitos, ela terá eficácia, pelo menos por um tempo. Ainda fazendo a distinção aí do mundo real e do mundo teórico, né? No mundo concreto, ali em termos práticos, a gente nota que uma norma, ainda que a gente perceba como inválida, ela vai produzir efeito até que ela seja declarada como inválida pelo Poder Judiciário. Então, você, enquanto cidadão, percebe o erro na criação de uma norma, identifica que ela é inválida, não cabe a você pura e simplesmente não cumprir aquela regra. Dizer, não, isso é inválido, não vou nem cumprir. Não, você precisa que o judiciário reconheça a invalidade para que aí, então, retire a eficácia daquela norma. Se ninguém falar nada, ela vai seguindo os seus efeitos e nós teremos que cumpri-la. Beleza, aí no campo teórico, o judiciário vai lá e declara que aquela norma realmente é inválida, realmente que ela não surte efeito. Aquilo que já foi realizado com obediência àquela regra. Tudo aquilo que você já fez obedecendo à norma, enquanto ela não era declarada inválida pelo judiciário, aquilo terá de ser desfeito ou não, ou aquilo que foi realizado em atenção a uma norma inválida, enquanto ela não era declarada como tal, se solidifica. Aí vai depender do nível de invalidade. Por exemplo, regras inconstitucionais, uma vez reconhecidas como tal, tudo que foi feito em obediência a ela tem que ser desfeito. Mas, mesmo no caso de regras constitucionais, existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do judiciário, né, é o tribunal responsável por dizer o que é constitucional e o que não é, ele tem a possibilidade de modular as suas decisões. Significa que ele pode dizer que uma regra é inconstitucional, mas que vai retirar os efeitos dela somente a partir de uma determinada data. Exatamente para preservar alguns efeitos que já tenham se solidificado e que sejam muito difíceis de se desfazer
e até prejudiciais à sociedade. Então, vamos imaginar aqui, a título de exemplo, que o STF reconhece que uma norma que criava uma isenção tributária é inconstitucional. Então, determinadas pessoas que não vinham pagando determinado tributo devem pagar, sim. A isenção delas não deveria ter sido criada. Mas o STF, por exemplo, pode pensar, não, mas ok, essa norma aqui nunca deveria ter sido criada, ela é inconstitucional, ela viola os limites da Constituição. Em tese, eu deveria, então, permitir que todo mundo tivesse o tributo que não foi pago cobrado agora de maneira retroativa, mas isso pode gerar um prejuízo muito grande, isso pode gerar um abalo na sociedade. Então, situações como essa, o STF pode modular a sua decisão. Dizer, olha, essa norma é inconstitucional, ela é inválida, mas eu vou estabelecer que os efeitos dela decorrentes não existem a partir desse julgamento. O que aconteceu até esse julgamento é mantido, e só a partir de agora a gente vai entender essa regra como sem efeito algum. Então, é uma análise que vai depender de cada caso, né? Essa análise, se os efeitos, se o que já aconteceu em obediência à norma deve ser desfeito ou é mantido, e só depois do reconhecimento da invalidade da norma pelo judiciário é que a gente vai negar efeitos a ela. Depende do tipo de invalidade, e mesmo na invalidade mais grave de todas, que é a inconstitucionalidade, há a possibilidade do judiciário fazer essa decisão modulada. Então, digamos, né, o que podemos dizer de maneira genérica agora, sem analisar nenhum caso específico, é de que, a princípio, uma norma inválida, depois de considerada como tal pelo judiciário, terá os seus efeitos negados, desde quando ela foi criada, porém, há vícios de menor gravidade, em que se permite que os efeitos jurídicos previstos, ocorridos até então, sejam mantidos, ou há a possibilidade do Poder Judiciário modular a sua decisão, manter válidos atos que foram praticados em obediência àquela norma até aquele momento e só reconhecê-la como ineficaz dali para frente. Beleza, pessoal? Isso aí. Nosso papo sobre teoria do ordenamento jurídico finaliza por aqui, então. Agradeço demais a atenção de todo mundo. Forte abraço, pessoal, e continuem estudando sempre. Valeu, obrigado, tchau.